Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência na autoescola. Então eu vou começar desde o início, vou falar, vamos ver se esse vídeo não vai ficar muito longo, porque eu fiz a categoria A e a categoria B. Então, se eu ver que o vídeo vai ficar muito longo, eu vou repartir esse vídeo em duas partes, tá? Primeiro eu vou começar falando sobre a minha categoria da categoria B, que é a de carro, porque foi a primeira que eu fiz, então eu vou começar pela categoria B de carro. E se o vídeo ficar muito longo, eu reparto em duas partes e eu vou fazer a da categoria A também, tá bom? Então, vamos começar falando como foi a minha experiência para tirar a minha CNH, que o processo foi demorado, foi um pouco longo, mas no final deu tudo certo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, tu vai no Detran, é claro, né? É claro. Então, daí tu vai lá, escolhe bem certinho tudo, a forma de pagamento e o valor. Já vou falar o valor pra vocês. É que acho que depende de cada Detran, né? Aqui na minha cidade foi as duas A e B deu 4.000 e pouquinho. Então, uma facada no coração, né? Mas fazer o quê? Uma hora ou outra eu ia ter que fazer. Enfim. Então, o primeiro passo é escolher a categoria que tu quer. E o segundo passo, daí, depois, é fazer o exame médico. Então, como que foi feito o exame médico? Na verdade, eu achei sem nexo. Querer fazer exame médico, porque, tipo assim, tu vai lá, espera, e eles ficam, daí o médico te chama. Em menos de, acho que 1 minuto, o médico já te libera, tá? Daí o médico te chama, tu vai lá. Ele só pede pra tu tapar um olho assim e falar as letras que tu tá vendo lá. Tipo como tu vai no oculista. Que daí tu vai e fala as letras ali, depois tu tapa o outro olho, fala ali. Ele pergunta bem rapidinho. Então, isso aqui, eu tenho uma doença, não sei o que, enxerga bem, usa óculos, não sei o que. E acabou. Menos de 1 minuto. E a gente tem que pagar, tá? Tá tudo incluído, o exame médico acho que é 200 e pouquinho. Menos de 1 minuto ele te pergunta tudo, umas coisas lá e pronto. Tá, daí no outro dia eu fui fazer o exame psicotécnico, que é aqueles joguinhos lá com as psicólogas, né? Então, todo mundo, a maioria das pessoas tem medo do exame Psicotécnico, mas não precisa ter medo, porque é muito fácil, é só questão de concentração. Eu vou deixar aqui algumas imagens de como é. O meu tinha um pontinho, tinha vários desenhos e daí em cima assim tinha vários desenhos. Daí embaixo tinha uma folha desse tamanho, toda com um monte de desenho repetido e trocado. Então tu teria que achar os mesmos desenhos, que era o que ela tinha pedido para achar aqueles, em toda aquela folha. Chega um momento que teu olho não tá enxergando mais nada daqueles desenhos, porque junta tudo, porque é muito desenho, um do ladinho do outro, tu tem que ir marcando os que ela pediu. Então, tem que se concentrar bem, é só se concentrar. Depois eles te dão uma folha, só que depende de cada letra também. Depois eles te dão uma folha, daí eles pedem, dela vai falando. daí eu tenho uma história que vai falando, daí tu vai pra tu ir desenhando. Uma árvore, uma casa, e não sei o que. Lógico, vai ser uma casa, tu vai colocar, tu vai desenhar o chão, a grama, pra não deixar a casa flutuando, né? Então é tudo essas questão assim, tudo isso. Mas não é difícil, tá, pessoal? É tudo questão de concentração. Até vocês podem dar uma pesquisada na internet. Bota lá exame psicotécnico. Vai aparecer várias imagens e é basicamente aquilo, tá? Então, depois do exame psicotécnico, eu tô olhando pra baixo porque eu tô com algumas anotações aqui pra mim não me esquecer, né, durante o vídeo, porque são muita coisa, tá? Então, depois
do exame psicotécnico vem as aulas. As malditas aulas teóricas. Gente, pensa, as aulas teóricas, elas têm uma carga horária de 45 horas. Então, eu até tenho aqui uma folha, ó, a quantidade de aula. Tipo, o meu horário era das 7h45 às 12h10 da manhã. Então, praticamente tu quase dorme, né? Mas é muito importante. Daí eles te dão, não, né? Porque tá incluído no pacote que tu compra. Esses livrinhos aqui, ó. Então, nesses livrinhos tu vai acompanhar todo esse daqui é de questões, ó. Livros de exercício. Esse daqui é Consciência sobre Rodas. Cada letra é diferente também, mas o conteúdo é o mesmo. Tipo, daí tem tudo certinho desde o início. As partes mais... Olha a quantidade de placa que você tem que decorar tudinho, tá? Isso é só o começo. As placas são bem pouquinhas, tá? Então, aqui tem tudinho Sobre tudo. sobre tudo. Enfim, daí tu vai acompanhando as aulas com esse livrinho aqui. O que acontece? A minha professora querida, eu acho que ela não conhecia o que era o sumário. Esse aqui, que no caso ela teria que ir em ordem, assim, mas não. Ela começava aqui, daqui a pouco ela pulava lá no meio, daqui a pouco ela tava lá no final, e daí tu tinha que estar toda hora virando e procurando aonde que ela tava. Então ela não seguia o livro desde o início, bem certinho, como você lê um livro, né? Tu lê do início e vai indo até o fim. Tu não começa lendo o livro no início e pula lá pro final. Ela fazia assim, ela começava no início, lia um pouquinho ali, explicava, daqui a pouco ela ia lá pro final. E o livro, ele é dividido assim, ó. Tem legislação de trânsito, que daí tem uma parte, depois tem direção defensiva, tem funcionamento do veículo, meio ambiente, convívio social e primeiros socorros. Às vezes ela tava falando de legislação de trânsito, ela pulava lá para primeiros socorros. Tipo, enfim, era isso. Então tu vai acompanhando esse livrinho durante as aulas e tudo mais, ela vai explicando. São bem chatinho porque, imagina, tu tem que acordar cedinho, depende do horário que você vai fazer. Acordar cedinho e ficar lá a manhã inteira só escutando ela falar, daí ela apaga a luz, um pouco a luz da frente, tu quase dorme. Mas levou 2 semanas, às 45 horas, 2 semanas eu fiz. Depois chega a hora da prova teórica. Como eu me preparei para a prova teórica? Eu fiz vários simulados. Gente, vão na Play Store. Acho que é assim. Vão e baixem vários simulados. Tem o próprio simulado do Detran, que eu não sei aqui onde que tem, mas tem o site. No livrinho que vocês vão ganhar vai ter o site lá, que para vocês entrarem no próprio site do Detran, que tem os simuladinhos lá. Gente, a prova é praticamente o simulado que tem lá no Detran e nos aplicativos de simulado. Então, eu me preparei muito para essa prova. Então, eu estudei muito, fiz vários simulados. Eu não estudei assim, gente, não estudem dessa forma. Pegar o livro e ir estudando o livrinho que eles dão. Não estude um livro. Façam simulados, que os simulados é um resumo de todo o conteúdo. Então, pratiquem bastante. Esse livrinho de exercício aqui, ele também ajuda bastante, porque ele tem milhões e milhões de perguntinhas. Então, é praticamente um simulado também, vem com gabarito, então é mais fácil, não vai errar, tu faz, depois tu confere com o gabarito, não vai fazendo e já pegando o gabarito e marcando, que tu não vai aprender nunca. E preste muita atenção no que a professora fala durante as aulas, porque muitas vezes ela fala alguma coisa assim fora do conteúdo e aquilo que ela fala cai na prova. Então preste muita atenção nas aulas também e façam muito simulados, que vocês vão com certeza arrasar. Eu acho que acertei 27 ou 28 questões.
Então façam vários simuladinhos. Depois que tu fez a prova teórica são, deixa eu só falar das questões. São 30 questões a prova teórica e você tem que acertar no mínimo 70%. Então, de 30 tu tem que acertar 21 questões. Então, a prova ela contém, eu até anotei aqui a quantidade dos conteúdos que caem. Então, a quantidade de questão, legislação, são 12 questões de legislação. Direção defensiva são 8 questões, primeiro socorro são 4 questões, meio ambiente são 4 questões também e funcionamento de veículos apenas 2 questões. Então, depois das provas, depois da prova teórica, vem o simulador. Maldito simulador. Por que tem que existir simulador? Não sei. Enfim, o simulador, ele serve... Pra mim foi um pouquinho... Não foi... Foi mais ou menos. Porque o que tu aprende no simulador é totalmente diferente do que tu aprende no carro, nas aulas práticas. Como que foi o simulador? O simulador são 5 horas. Ah, eu esqueci de falar. A categoria B, ela tem 25 horas de aula. Então, 25 horas são no veículo e 5 horas são no simulador. Então, os simuladores foram 5. Assim, acho que era 45 minutos cada aula que tinha. E eu fiz acho que em 4 dias, eu acho que eu já tinha feito todos. Então, tu vai lá naquela máquina, que tem uma tela enorme assim dos lados também. É como se fosse... É bom que tu aprende ali, se você não tem uma noção, porque eu não tinha uma noção, nunca tinha dirigido na vida, nunca peguei um carro. Então, tu vai sentar ali, tu vai conhecer as marchas, tudo, freio de mão, acionamento do para-brisa, do pisca, controlar ali certinho, vai o banco, o cinto, vai se ajustar tudinho certinho e vai acelerar. Só que é muito diferente o simulador do carro, não pensem que é a mesma coisa. O bom do simulador é que tu só tem uma noção de como liga o carro, trocar as marchas. Porque eu levei 250 multas no simulador. Então, se eu tivesse dirigido, eu teria perdido a minha CNH, né? Então, porque é muito ruim de tu controlar, tu vai para um lado, ele vai para o outro, tu sobe, eu desci uma descida a 200 por hora, porque no simulador tu pode acelerar mesmo, né? E acelerava, atropelava as pessoas, era um desastre. Um desastre. Enfim, depois do simulador vem as aulas práticas. Então, são 20 horas práticas. Gente, eu amei as aulas práticas. O ruim das aulas práticas era que tinha que ter uma quantidade de aula noturna. Então, como eu trabalho de tarde, eu tinha que fazer de manhã. E de manhã era às 6h05 o horário das minhas aulas. Então, eu tinha que acordar praticamente de madrugada para ir fazer as aulas. E eu tava assim, ó, dirigindo, dormindo. Mas então, a primeira aula prática, a minha instrutora. Minha instrutora é maravilhosa, minha instrutora da aula prática. Beijo. Ela foi muito querida, muito paciente, tinha muita paciência. Aquela mulher era maravilhosa. Então, ela me ensinou tudo certinho, ela me ensinou como foi, como funcionava de novo, apesar que eu já tinha aprendido lá no simulador, como é que ligava, como é que trocava as marchas e tudo mais. Primeiro, tu pode andar no Detran aqui da minha cidade, não sei se é todos, tu pode andar a 30 km por hora somente, não pode ultrapassar 30. Então, também tu só pode ir até a terceira marcha. Então, na primeira aula tu aprende basicamente ligar, trocar. Na primeira aula eu fui só até a segunda marcha, eu acho, que eu fui bem devagarinho, só pra ter uma noção ali, pra ter uma noção de espaço também. Mas foi muito legal as aulas, foram aulas assim, e ela é muito querida, a gente conversava bastante, ela me ensinava bastante. E ela me passava muito confiança. Quando a instrutora te passa uma confiança... Eu já tava assim, ó, quase ligando o som do carro e saindo. Porque ela me passou confiança desde o início.
Ela falava, nossa, Bri, tá pronta, tá tudo certo. Então eu me sentia bastante confiante. E ela também, questão de quando tu para o veículo, tem que colocar. Tem gente que coloca em ponto neutro e deixa ali, tira o pé da embreagem. E nas aulas ela recomendava ficar com o pé na embreagem e colocar direto na primeira. Porque tem gente, se tu vai arrancar na segunda, o carro não sai do lugar, ela apaga. Então sempre eu já tinha costume de colocar na primeira. E ela falava, Nossa, você é a primeira aluna que não esquece que tem que colocar na primeira pra arrancar. então, daí na terceira aula, acho que foi, ela já começou a me treinar baliza. Então, ela disse que eu já estava muito preparada, apesar dela, ela tinha dúvida. Ela falou, Tem certeza que você nunca pegou um carro na vida? Eu disse não. Eu nunca peguei um carro na vida. e ela me passava muito confiança. Então, pra fazer a prova, eu tava tudo tranquilinha. Fiz as aulas com ela, terminei todas as aulas práticas com ela. E depois, na última aula que eu fiz, porque agora tem que cadastrar a biometria antes de iniciar todas as aulas antes de iniciar. Cadastra a biometria, tira uma foto no final de novo. A biometria mais uma foto. Então tira uma foto no início e no final. E a biometria tu coloca lá no início e no final também para registrar as aulas. E na minha última aula da categoria B de carro, a minha biometria não sei o que deu, que o sistema lá bugou o sistema lá e não entrou. Então aquela aula que eu tinha feito, a minha última aula, ela não entrou no sistema. Então o Detran teve que pagar uma aula extra pra mim. Então eu fiz todas as minhas aulas e ganhei uma aula extra. Então agora eu vou falar como que foi a preparação pra minha prova. Então eu treinei muita baliza. E como a minha instrutora me passava confiança, eu tava bem confiante. Pra mim, parecia que eu já tinha dirigido há muito tempo. Então, pra preparação da prova, a gente fica treinando bastante baliza. As últimas aulas todas só baliza. E depois você vai marcar, a tua instrutora vai te dar um papelzinho autorizando pra tu marcar a tua prova. A instrutora vai dar o papel para autorizar a tua prova somente quando ela vê que você está preparada. Então a minha, desde o início, ela já tinha me autorizado a marcar a prova quando eu quisesse. Então, eu fui lá, marquei a prova. A prova foi... Minha última aula acho que foi numa sexta e minha prova foi numa terça. Não lembro certinho, mas sei que foi bem pouquinho espaço, assim, de não fiquei muito tempo esperando. Também se fica muito tempo esperando, é bem complicadinho. No caso foi a minha de moto, já vou dar um spoiler. Depois eu falo como que foi a minha de moto. Enfim, daí marquei a prova. Minha prova foi às 9 da manhã, eu acho. Então primeiro tu chega ali, o Detran aqui da minha cidade, eles te preparam bem antes da prova. Eles te levam para uma salinha lá onde tem 2 psicólogas. Então eles ficam fazendo pra tu se distrair, pra tu ficar bem de boa, pra tu se distrair. Eles passam várias imagens pra tu ficar olhando. Eles fazem joguinho de 7 erros, tem os cubinhos aqueles pra tu ficar mexendo. E eles te acalmam, fazem a respiração, fazem tudo bem pra tu ficar bem calmo, pra tu não ficar pensando só na prova. Se você ficar pensando só na prova, ai que eu tô nervosa, ai que isso, gente, não. Fiquem calmos, fiquem relaxados. Relaxe, que vai dar tudo certo. O que eu pensava com essa minha instrutora da categoria B? Como ela já tinha me deixado bem preparada, já tinha me animado bastante, que eu ia passar, que ia estar tudo certo, eu tava confiante. Então, as pessoas porque o que acontece? Várias pessoas que estão fazendo a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vezes estão ali do teu lado. Tu não pode dar ouvido pra elas, pro que elas estão falando, porque elas vão falar, Ai, essa é a segunda vez. Ai, porque aquele instrutor que tá ali hoje, ele vai reprovar todo mundo. Ai, porque se tu erra isso, tu já reprova. Ai, porque tu faz isso, não sei o quê. gente, ó, feche os ouvidos, só se concentra. Se concentra, faz o negócio de respiração lá, só se concentra, não dá ouvidos pro que o pessoal vai falar, porque sem... Com certeza vai ter
Com certeza, sempre em todas, com certeza. Vai ter uma pessoa falando que ai que isso, ai que aquilo, mas vocês não podem dar bola pra isso. Só se concentrar. Lógico, gente, quando a gente está sendo avaliado, pode ser na escola, pode ser em qualquer lugar que tu vai ser avaliado, você te dá um nervoso, mas tu tem que se concentrar, tem que respirar, pensar que se tu não passa de primeira, tu faz de novo. Sempre pensar isso, não ficar ai aquilo, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar. E outra dica, não contem pra ninguém que vocês vão fazer a prova. Evitem, nem pra tua mãe, não conta que tu vai fazer a prova. Fica só pra ti, marca a prova, vai fazer. Depois que tu passou, tu vai lá e comemora a vitória. Porque se tu conta que tu tem que fazer a prova, amanhã eu vou fazer minha prova, as pessoas vão ficar te mandando mensagem de manhã. E aí, você já fez a prova? E aí, como é que foi na prova? Onde ficar colocando pressão. Então não conta pra ninguém. Evita contar não conta pra ninguém que vai dar tudo certo, tá? Então, voltando no que eu tava falando da preparação da minha prova, fiquei lá, fui uma das primeiras a ser chamada. Eu até não queria ser a primeira, eu preferia ser mais assim no meio ali, porque o que é o meu pensamento? Olha só o meu pensamento. Eu pensava assim, os primeiros alunos, o examinador vai estar mais ali, ó, atento. E no meio, no final, ele já não vai, no meio ele não vai dar muita bola, e no final ele vai voltar a ficar atento. Então eu queria ser no meio. Mas é mentira, não se preocupe com isso. A questão é se concentrar, porque porque a prova prática é mais psicológico. Porque é questão de tu ficar muito ansiosa e procura dormir bem no dia anterior, procura tomar um café da manhã mais leve e fica relaxado. Fui fazer minha prova, fiquei na salinha esperando, daí eles chamam pelo interfone, que tem um interfone lá. Quando veio lá, fui lá eu fazer a minha prova. Cheguei lá, daí quando eles me chamaram eu fiquei um pouco mais nervosa, porque daí começa a te dar um gelo assim dentro, mas tudo certo. Me chamaram, fui lá, daí o instrutor vem se apresentar, o examinador, vem a minha instrutora e me leva até o carro, ela posiciona o carro lá, tinha 2 balizas, sorte que eu fiz aqui, eu ia mais bem do que na outra. Então ela posicionou o carro lá pra ti e ela não fica ali, ela vai lá pra dentro, não pode ficar ali. O examinador vem lá, te cumprimenta, se apresenta e fala assim, aqui no Rio Grande do Sul é diferente de outras cidades. Então aqui o examinador, ele não fica contigo dentro do veículo quando você vai fazer a baliza. Ele fica pro lado de fora. Tem cidades também que é dois examinadores, um fica dentro e um fica fora. Aqui são um examinador, então ele pede para você se ajustar no carro e ele fica pro lado de fora. E daí ele fala pra ti. Quando você estiver pronta, dá um sinalzinho de joinha. Que daí eles te autorizam a tu começar. Então, primeiro de tudo, você vai ajustar a porta, o banco, o espelho e por último o cinto. Sempre assim, porta, banco, espelho, cinto. Porta, banco, espelho, cinto. Sempre nessa ordem. Daí você se ajusta bem certinho ali, daí tu vai dar o ok pra ele. São 4 minutos. Momento que você ligou a chave, tá contando os 4 minutos. Então, o que a minha instrutora tinha me instruído antes de fazer a prova. Sempre olha pra fora, pro lado, porque onde eu tava fazendo era assim. A rua era assim e aqui já tinha uma outra rua aqui. Então eu tava fazendo nessa e aqui já passava carro. Então os carros já iam entrar aqui. Nossa, que explicação bem confusa, né? Então sempre observa bem se não tá vindo carro. Às vezes vem um carro lá, daí passa bem devagarinho ali e tu já perdeu. Os 4 minutos já passou. Então você tem que esperar, olhar bem, observar bem se tá vindo ou uma pessoa de bicicleta ou um pedestre tá passando ali. Meu Deus do céu! Se você tenta sair da vaga ali e tá passando uma pessoa ou um ciclista, ele já manda tu desligar o carro e já perdeu.
Então sempre observa bem, olha bem, fica bem atento a quem tá vindo, se tá vindo um carro. Depois que tu observou, vai ligar a chave e vai começar a fazer a baliza, a fazer o que tu já sabe, porque tu já sabe. Pensa assim, eu já sei, eu fiz isso várias vezes nas aulas, então você já sabe. Pensa que tu tá numa aula normal, vou fazer ali. Tu tá sozinho ali, vai fazer ali certinho. Fiz a baliza, ele não chegou a falar os minutos, mas eu fiz muito rápido. Não lembro, porque eu tava tão assim. Fiz bem rapidinho ali a baliza, tudo certo. Ele veio, quando eu vi que ele tava olhando assim lá por fora, ele vem do outro lado e olha se tá bem estacionado. Vem do outro, olha. E sempre cuidar os piscas. Os piscas é assim, ó, um erro muito fatal. Então tu tem que cuidar muito. No momento que tu vira o volante pro lado, se o pisca tá pro outro lado, tu volta o volante, ele já desliga, tu tem que ligar de novo, então... Se concentra bem, que dá tudo certo. Fiz a prova, fiz a baliza, desculpa. Fiz a baliza. Quando fui fazer o percurso, daí ele vem, ele primeiro observa bem pro lado de fora, e daí ele entra ali e senta. Quando ele senta do teu lado, te dá um negócio, um friozinho na barriga. tu tá ali, não desliga o carro, pelo amor de Deus. Parou na frente da baliza, só puxa o freio de mão e espera ele entrar no carro. No momento que ele entra no carro, ele coloca o cinto, pega o negocinho dele, que ele tá toda hora ali, ó, anotando, não sei que tanto anota, mas daí tu pensa, eu tô perdendo ponto, não tô perdendo ponto, mas não. Ele tá ali toda hora anotando, ele não fala um cara totalmente sério, nem te olha, só te cumprimenta e ele falou bem assim. Então agora nós vamos pro percurso. Tudo bem contigo? Eu disse tudo ótimo. Tipo, Tudo ótimo. E daí ele disse, Então, pode seguir. daí ele fala assim, pode seguir. O bom é que o meu examinador, ele era querido. Por mais que ele tinha uma cara super séria, muito profissional. Ele fazia assim com a mãozinha, ó. Vamos pra direita, vamos pra esquerda, vamos pra cá, vamos dobrar aqui. Então era muito fácil, ele fazia assim com a mão, ó. Vamos seguir aqui, vamos seguir aqui. Então isso me ajudou muito, eu acho, porque numa aula, um dia a minha instrutora falou, vamos pra direita. Eu jurei que na minha cabeça eu escutei esquerda. Então, imagina, então ele fazia isso aqui com a mão, era muito fácil, né? Ele tá ali, ó, vamos pra cá. Então isso eu achei muito que facilitou a minha vida. Mas enfim, fiz o percurso. Nossa, aqui na cidade onde eu moro tem lomba, assim. Então ele fez eu estacionar lá na lomba, ele fala assim. Agora tu pode escolher um lugar e estacionar. Lá vou eu, né? Medo de lomba, medo, pavor. Fui lá, estacionei, olhei bem antes se não tava, porque um pouquinho pra baixo tinha uma garagem. Então olhei bem se não tinha ficado na garagem. No momento que tu puxou o freio de mão, tu estacionou. Pronto. Daí ele vai olhar bem certinho, se tá tudo a quantidade ali, certinho, e vai mandar tu seguir. Momento que eu fui seguir, o meu carro vem pra trás. eu tirei o pé da embreagem, fui tirando e fui acelerando. Pisei na embreagem, pisei no freio. Pisei na embreagem, pisei no freio e parei. Daí eu me concentrei de novo, respirei fundo e fui de novo. Olhei bem pro retrovisor pra ver se não tava ninguém, né? Porque é uma descida, quem tá lá embaixo nem enxerga. Então, respirei fundo e fui. Quando eu saí da lomba, quando daí a gente tava indo, quando eu vi o Detran, daí que eu acelerei mesmo. Só cuida a via, o limite da via, então não ultrapasse o limite da via, por favor. Então, quando eu vi o Detran, eu disse, ai meu Deus do céu. Eu tinha feito as várias cagadinhas durante, não sei se ele percebeu, mas enfim, fiz tudo certinho, pelo visto. Eu pensava que eu estava fazendo errado, mas eu estava fazendo certo. E no final, quando eu vi o Detran, eu indo, ele falou, Pode estacionar agora. escolhe o lugar e estaciona. Fui lá, estacionei, puxei o freio de mão, daí ele falou pra mim,
Daí primeiro ele Fala, pode descer do veículo. desci do carro, fui assim, a minha instrutora já veio ali perto de mim, né? E ele falou: Parabéns, moça. Aprovado. quando ele falou aprovada, nossa senhora, Eu pensei, como assim? eu passei, comecei a chorar, abracei minha instrutora, daí já fui lá, tirei fotinhos, vou deixar aqui minha fotinho que eu tirei com as plaquinhas, enfim, passei de primeira na prova prática na categoria B. Então, nossa, eu não tava acreditando. Foi muita felicidade. Tirei a fotinho. Quando eu fui atravessar a rua pra ir embora, quase fui atropelada. Por pouco eu não fui atropelada por um aluno que estava fazendo a prova. Não sei se eu não fiz o aluno reprovar, Me perdoe se eu te fiz reprovar nesse momento. se você estiver vendo esse vídeo. Porque ele tava fazendo a baliza e eu fui correr atravessar a rua. E nisso eu vi que ele freou. Imagina se ele me pega, não sei se eu não fiz ele reprovar. Me desculpe se eu te fiz reprovar. Enfim, gurias, tô vendo que o vídeo vai ficar muito longo. Esse já tá em 35 minutos. Meu Deus, como eu falo muito. Então, tô vendo que o vídeo vai ficar muito longo. Vou fazer duas partes, então. Vou dividir categoria B, que é essa que eu falei agora. E o próximo vídeo eu vou falar sobre como foi na categoria A. Vamos ver a minha sofrência na categoria A. Eu pensei que era fácil, mas na verdade eu achei difícil. Mas no final deu tudo certo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like que me ajuda muito. Eu preciso chegar a 1000 inscritos logo, por favor. Não custa, né? Não custa deixar o like e se inscrever no canal pra me ajudar. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Minha experiência com a autoescola na categoria B. Fiquem atentos à parte 2 do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo! Now the world don't